Bom dia a todos vocês. Queremos nesta manhã saudar a todos com a paz do nosso Deus, especialmente aos pais. Hoje a gente comemora o Dia dos Pais. Não tenho nada quanto a comemorações de dias. Eu acho que faz bem toda e qualquer alusão, tanto ao pai, à mãe, avô, avó, filho, criança, enfim, né? E é sempre bom a gente usar dessa ocasião para a gente ter um momento de gratidão a Deus pela vida dos pais. Eu pensei em trazer hoje uma palavra para os pais. Pensei somente não, vou trazer também. É que eu esqueci o esboço do meu sermão, mas como ele não foi feito há muito tempo atrás, ele ainda está na minha cabeça. Pensei que eu tinha posto dentro da minha Bíblia, mas não pus. Eu quero compartilhar com vocês, e eu vou tentar lembrar de algumas ideias que eu pensei. Quando a gente é novo, a gente não esquece as coisas assim fácil, né? Então, eu lembro de boa parte daquilo que eu pensei no texto ainda. Lucas capítulo 8. Bem, pelo menos o texto eu lembro de cor. Lucas capítulo 8. E a gente vai falar sobre o Jairo. Jairo era um pai que tinha uma criança, uma filha de 12 anos. E eu quero falar sobre essa questão aí da paternidade de Jairo, tentando tirar algumas lições para a gente. Lucas capítulo 8, a gente vai ler do versículo 40 até o versículo 42, depois a gente lê do versículo 49 até o versículo 56. Lucas capítulo 8 diz assim, versículo 40. Ao regressar, Jesus tinha acabado de fazer um exorcismo. Jesus tinha acabado de expelir vários demônios na vida de um jovem que vivia perturbado mentalmente. A Bíblia diz que ele era um homem louco, um jovem louco, vivia pelos sepulcros. Jesus havia acabado de fazer esse exorcismo, expeliu demônios. É aquela situação onde os demônios foram para a manada de porcos lá e se jogaram despenhadeiro abaixo. Havia acontecido isso para o lado de Gadara. E Jesus então volta, regressa pelo mar. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. É diferente lá, né? Porque quando ele estava na aldeia de Gadara e ele expeliu os demônios entraram nos porcos e se lançaram do despenhadeiro abaixo, todo mundo quis que Jesus saísse daquele lugar. Tiveram prejuízos e mais prejuízos e viram que o poder de Jesus era muito grande. E o povo de Gadara mandou que ele se desse linha, sai daqui. No entanto, quando ele retorna, parece que havia um outro tipo de sentimento. O sentimento é que todos estavam o esperando, né? O ser humano é assim, a gente nunca vai compreender completamente o comportamento do ser humano. Enquanto alguns não querem, outros aguardam de forma extremamente ansiosa. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Agora o versículo 49.
Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, não temas, Jairo, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Em aramaico é a expressão talita cumi. Acho que no Evangelho de Marcos usa a expressão do original. Lucas já não faz isso. Versículo 55. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos pedir que Deus possa estar ministrando aos nossos corações. Deus bendito, tua palavra, ela é maravilhosa. Eu sei que ela tem uma mensagem para cada pai aqui presente hoje, mas não somente para os pais, para os filhos, para as mães, para os irmãos e as irmãs que estão neste lugar que a gente reservou para cultuar o teu nome nesta manhã. E hoje a gente quer também ouvir o Senhor, depois de termos expressado com as nossas canções, nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. Nós queremos que o teu Santo Espírito fale com a gente também, possa ministrar agora ao nosso coração, tão precisado, tão carente daquilo que é a tua voz, que é a tua mensagem, que é o teu conselho. A gente pede isso na mediação de Jesus, que é o nosso bendito Salvador, que é o nosso algo mais para a nossa paternidade. Por isso nós, humildemente, ó Deus, reconhecemos todas as nossas fragilidades, todas as nossas incapacidades, imperfeições, toda a nossa dificuldade de entender a tua palavra, e a gente pede que o Senhor venha com o teu Santo Espírito iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, nos ajudar a compreender essas verdades tão maravilhosas que acabamos de ler na tua palavra. Nós oramos o nome pelo amor de Jesus. Eu quero dizer o seguinte hoje, que Jesus é o algo mais que todo pai precisa. Quantos pais temos aqui? Levanta a mão aí, só para eu ouvir. Quantos pais tem aqui? Levanta a mão. Ok. Então os pais vão ficar com a mão levantada e vão dizer assim: Jesus é o algo mais que todo pai precisa. Fala aí para mim, por favor. Ok, pode baixar a mão. Mas para os filhos não ficarem com inveja, os filhos também vão levantar a mão. Vamos lá, os filhos que não são pais, levante a mão aí. E você vai dizer assim: Jesus é algo mais que todo filho precisa. Ok, agora as mães, né? As mães, penso que vocês vão ficar de fora. Levanta, quem é mãe aí? Levanta a mão aí. Você vai dizer isso: Jesus é o algo mais que toda mãe precisa. Pois é, a gente está num contexto em que Jairo era o manda-chuva, vamos pensar assim, era o chefe da sinagoga. Na sinagoga não se sabe muito a exatidão de quando os judeus começaram a construir sinagogas, mas acredita que foi logo depois do cativeiro da Babilônia, quando o templo não estava reconstruído. Então os judeus construíram sinagogas para poder estudar a palavra.
E a sinagoga era esse lugar aí que os judeus se reuniam para ler a Torá, para aprender a Torá, para ensinar os seus filhos. Talvez seja a mais antiga escola que a humanidade conheceu, as sinagogas daquela época. Pois bem, Jairo era um judeu, obviamente, e era um dos principais judeus. O texto diz que ele era o chefe da sinagoga, é quem recaía toda a responsabilidade sobre a sinagoga. Tinham diversas sinagogas, aquela ali especificamente, Jairo era o chefe. Ele é quem respondia por todos os trabalhos da sinagoga. Enfim, ele tinha uma posição de extremo destaque na sua época. Era um homem muito religioso, extremamente religioso. Mas é interessante que a religiosidade de Jairo não funcionou. É importante a gente dizer isso. A religiosidade de Jairo não funcionou. A religião judaica não funcionou. E eu quero dizer isso para o pai, que a nossa religiosidade não funciona. Jesus é que precisa ser o algo mais. A formalidade de sermos religiosos, de virmos à igreja, de nos intitularmos evangélicos ou presbiterianos, e tem alguns que são até mais audaciosos e se auto-intitulam como reformados, calvinistas, né? E de repente são até mais calvinistas e reformados do que o próprio Calvino, né? Umas coisas assim meio esquisitas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nas questões de família, a nossa religiosidade não funciona. O que vai funcionar é Jesus. É Jesus como esse algo mais. Eu penso muito nessa situação de Jairo, com essa perda iminente de sua filha doente, a ponto de falecer. E este homem já tinha ouvido Jesus fazer muitas coisas. Jesus já tinha dado por cima do mar, Jesus já tinha expelido os demônios lá do Gerazeno, Jesus tinha feito já o milagre lá em Cafarnaum, a transformação de água em vinho. Jesus já tinha feito muitas coisas, e certamente Jairo, esse chefe de sinagoga, há quem diga que uma das primeiras vezes que Jesus entrou numa sinagoga, Jairo era o dono daquela sinagoga, era mesmo. Mas são só conjecturas, a gente não pode dizer isso. Ou seja, certamente Jairo tinha uma religiosidade, a religiosidade dele era muito severa, era uma religiosidade muito cheia de responsabilidades e de compromissos, era um homem religioso. Mas diante das questões familiares a gente precisa de um algo mais. Tanto é que é interessante como o texto fala, que diz assim, prostrando-se aos pés de Jesus. É meio difícil a gente ver um homem chefe de uma sinagoga, né, prostrar-se aos pés de Jesus. Veja, Jesus já estava entrando em vários conflitos com os judeus da época. Jesus já estava ensinando que podia curar, fazer o bem no dia de sábado. Jesus estava se colocando como o próprio Deus encarnado já. O judeu já estava não suportando a pessoa do Nazareno, a pessoa de Jesus, do Galileu, né? E é interessante que, mesmo esse homem tendo tanta religiosidade, ele entende que precisava de algo mais, que a sua religiosidade diante das questões familiares não ia funcionar. Aquele pai teve que entender que Jesus era o algo mais para a sua vida, para o exercício da sua paternidade, para a responsabilidade que ele tinha para com a sua filha que estava à beira da morte. Jesus é esse algo mais que todo pai, ainda que religioso,
precisa. E aí a gente percebe isso, que Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus, ele clama a Jesus, faz uma oração fervorosa a Jesus, né? A gente percebe que Jairo, ele compreendeu isso, que se você não se comprometer a estar aos pés do Senhor e não se comprometer a ser um sacerdote de sua casa, da sua família, de seus filhos, a sua religiosidade nada vai valer. Está entendendo isso? Está claro isso, não? Hein? Está claro isso? Não adianta você ser pastor, não adianta você ser diácono, não adianta você ser líder da igreja, não adianta você ter compromisso na igreja. Se você não entender que Jesus é o algo mais que a tua religiosidade precisa, e você não entender que esse algo mais significa estar aos pés do Senhor e clamar e ser um sacerdote em favor dos seus filhos, pai, eu quero te dizer que a tua religiosidade não vai te levar a lugar nenhum, e você vai ser um pai fracassado. Ou você entende que Jesus é algo mais para a tua paternidade, e você começa a mudar as relações dentro de casa, principalmente as relações em relação a Jesus, de como que você lida com as coisas de Jesus, como que você lida com a sua vida com Jesus, né? De estar aos pés do Senhor, né? E de clamar pelos seus filhos, uma intimidade. É isso que os nossos filhos querem ver de nós. Eles querem ver o nosso exemplo de piedade, o nosso exemplo de dedicação, de seriedade com as coisas do Senhor. Ele quer ver em mim e você o nosso compromisso com Deus, não a religiosidade. Ele quer ver essa coisa linda que é a intimidade com Jesus, como Jairo fez, né? Um homem extremamente religioso, era o chefe da sinagoga, mas ele entendeu que a religiosidade dele precisava de um algo mais. Esse algo mais era justamente estar aos pés do Senhor, estar clamando ao Senhor. Sabe por quê? É interessante, né? A Bíblia dá alguns detalhes que a gente não percebe. Versículo 42 diz que esse Jairo tinha uma filha. Vocês concordam comigo? Diz assim: pois tinha uma filha. Mas antes de dizer que ele tinha uma filha, ou seja, que ele era o pai, o texto fala, no versículo 41, diz que era um homem. Faz sentido isso, não? Que era um homem que tinha uma filha. E daí, pastor? E daí que antes de ser pai ele era um homem. Esse negócio de pai herói, é o Fábio Júnior que canta essa música, né? Pai herói. Pai, você foi meu herói, né? Alguma coisa assim. Isso é só de música. Pai não é herói não, pai é homem. Isso significa que todo pai tem sua humanidade, tem suas imperfeições, tem suas carências, tem suas precisões, tem seus pecados, tem seus deslizes, tem suas quedas, tem suas contradições. Todo pai, antes de ser pai, é homem. E o texto fala isso. No versículo 41 diz que ele era homem. No versículo 42 diz que ele tinha uma filha, não é? E aí eu queria falar muito para os pais agora de manhã. Eu queria dizer isso. Pai, antes de você ter um filho, antes de você ter uma filha, você é homem. E se Jesus não for algo mais em tua paternidade, se você não exercer essa paternidade aos pés do Senhor e clamando, a tua religiosidade não vai funcionar. Então eu quero, olha aqui, pai, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Talvez seja
Aí só está no primeiro ponto ainda do sermão, mas talvez seja a coisa mais importante, né? Na regra homilética a gente deixa as coisas importantes para o final do sermão. Mas é que eu preciso dizer isso. Diante da família, diante dos filhos, só tem algo que vai te fazer um pai homem, portanto cheio de suas incoerências, imperfeições, quedas, fraquezas. Ser um pai diferente para os seus filhos é se você tiver aos pés do Senhor, prostrar-se, humilhar-se, ser um sacerdote, clamar em favor dos seus filhos. Sabe por quê? Se você não agir assim, o materialismo, o consumismo, o ativismo dos dias vão te fazer, quem sabe, um excelente profissional, oficial de igreja, mas Jesus não vai ser o algo mais da tua vida que possa fazer diferença para você cuidar dos seus filhos. Eu queria que você entendesse isso, botasse isso na sua cabeça e no seu coração. Jairo era esse pai religioso que precisou de Jesus como algo mais do que a sua religião para fazer diferença. E aí eu quero falar para os filhos, para as mães, esse princípio é para cada um de nós, principalmente para os pais hoje, mas é para mim e para você. A nossa religiosidade diante da nossa humanidade não faz diferença. O que pode fazer é Jesus, quando a gente se prostra diante dele e quando a gente entende as nossas carências e que precisamos clamar como sacerdotes, como homens e mulheres salvos, onde o véu se rasgou e você pode ter livre acesso a Deus. Mas veja bem, o texto continua. O texto vai nos falar que Jesus era esse algo mais diante das muitas dificuldades. Primeira dificuldade que Jairo encara está aí no finalzinho do versículo 42. Multidões apertavam Jesus. Jairo estava com receio de perdê-lo. Jesus já estava indo em direção da casa dele quando multidões o apertavam. E aí surge aquela mulher que tinha um fluxo de sangue ininterrupto de anos e anos e anos e anos, que já havia gastado tudo que tinha, e Jesus restaura aquela mulher. Veja, uma grande dificuldade que ele tinha aqui. Depois, a gente vê no versículo 48, 49, notícia ruim chega logo, né? O versículo 49 diz que quando Jesus falava, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando ele acabou de falar isso para a mulher que tinha um fluxo de sangue ininterrupto, entrou alguém e diz assim: não adianta mais ir lá, porque a tua filha, Jairo, já está morta, não incomodes mais o mestre. Então, não só tinha multidão, tinha notícia ruim, notícia de desesperança, notícia negativa, notícia de que só põe a gente para baixo, não é? Notícia que é como se estivesse nadando contra a maré, notícia que atola você, não é? E como se não bastasse, quando Jesus chega na casa de Jairo lá, e Jesus reúne um grupo mais íntimo, o texto fala que ele sentou com Pedro, João, Tiago, só Jairo e a mulher, e quando diz que a Talita, ela não estava morta, mas estava dormindo, é interessante que no versículo 53 diz assim: e riam-se dele. Não só a multidão, não só
notícia de que a filha já tinha morrido, mas a gente percebe aqui então uma incredulidade muito grande daquilo que Jesus poderia fazer, né? Ou seja, Jesus é o algo mais quando nada corrobora, nada ajuda a gente, né? Seja a multidão que quer carregar Jesus para outros nortes, né? Seja notícia ruim que chega logo, né? Seja incredulidade no coração das pessoas, que nada mais poderia acontecer, a filha de Jairo, e que ela já havia morrido, e portanto deram gargalhadas de incredulidade de Jesus. Não foi assim? O que eu quero dizer para cada pai nesta manhã é que mesmo quando todas as coisas apontam para o desespero, para as impossibilidades humanas, Jesus é esse algo mais, esse algo mais. É esse algo mais que não permite multidão levá-lo, que não permite notícia ruim tirar o seu otimismo, que não admite que incredulidade amorteça o poder de Deus, né? Jesus é esse algo mais. Queria que você entendesse, pai. Eu não sei como é que você está diante da sua família hoje, diante dos seus filhos, né? Talvez você esteja precisando desse algo mais para enfrentar os reveses, as situações que nos deixam perplexos enquanto pai, né? As situações que nos deixam muitas vezes paralisados, estáticos e até sem saber o que fazer. Não foi uma nem duas vezes em minha vida com a minha família, quando eu precisei falar para minha esposa: não sei o que fazer, não sei o que fazer, porque muitas vezes os obstáculos nos impedem de perceber que Jesus é o algo mais, que a gente tem isso com a gente como pai, que Ele não é só o algo mais em relação à minha religiosidade, que Ele é algo mais em relação aos obstáculos também, que não vai ser a incredulidade de ninguém, que não vai ser circunstância alguma que vai me roubar essa certeza, essa convicção de que Jesus é meu algo mais. E aí eu quero dizer isso para os filhos também, quero dizer para as mães também, que Jesus foi esse algo mais diante dos obstáculos. E conte com isso, você é filho dele, você nasceu de novo, você vive com ele, você tem fé em Jesus, você entregou sua vida a Jesus. Jesus é esse algo mais, que pode fazer coisas tremendas na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Não desista, olhe para Jesus e saiba que Ele é seu algo mais. Jairo sabia disso. Jesus se apresenta a Jairo como esse algo mais. Ponha isso no coração, ponha isso na vida. Por mais difícil que seja o problema, por maior que seja o obstáculo, Jesus é aquele que se apresenta como nosso algo mais. Jesus é o nosso algo mais, que não somente precisa estar acima das nossas religiosidades ou dos obstáculos que nos apresentam, mas Jesus é o algo mais capaz de restituir
a nossa vida, a alegria. O texto nos fala que Jesus, tendo chegado à casa, ele, enquanto muita gente chorava, pranteava, ele, tomando aquela menina de 12 anos pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E aquela menina foi ressuscitada, o espírito lhe voltou. Ela já tinha morrido de fato. E aí ela se levantou. Jesus mandou para que lhe desse de comer, para mostrar que de fato ela estava na sua plena normalidade, que ela era um ser humano normal como qualquer outro. E Jesus, ele restitui com isso. O versículo 56 é algo muito tremendo. Diz assim que os seus pais ficaram maravilhados. Veja o quanto que Jesus se interessa em nossa paternidade, o quanto que Jesus se interessa em nossa maternagem, quanto que Jesus faz em pouco tempo sair do pranto, do luto, da dor, para um coração cheio de alegria, porque fora restituído daquilo que havia perdido. Jesus é esse algo mais que restitui a alegria do nosso coração, restituindo nossas perdas, agindo poderosamente em nossa paternidade, vindo ao encontro das nossas carências e nos suprindo enquanto pai que somos. Foi assim que aconteceu na vida de Jairo. E a minha oração é que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, esteja fazendo isso na vida de cada pai aqui hoje. Que cada pai saia daqui maravilhado, porque Jesus é o algo mais. Eu tenho algo mais na minha vida. Esse algo mais que está além da minha religiosidade. E por isso eu preciso me prostrar aos pés. Formalidade, religião, não prostra aos pés de ninguém. Vive só de aparências. Então eu quero convidar os pais a esse grande desafio, a entender sua paternidade como algo mais que você tem na vida e pode fazer diferença. É quando a sua intimidade com Deus, seu compromisso de ser um sacerdote na vida dos seus filhos, dentro da sua casa, vai ser algo mais na sua vida. Que você não é só um pai que vem à igreja, que carrega a Bíblia, que lê a Bíblia, que dá estudo, que contribui com o dízimo, que etc, etc. Não, você é um pai que está aos pés do Senhor. Você é um pai que é um sacerdote que clama por seus filhos. Por quê? Porque você, antes de ser pai, você é homem. E como homem tem toda a complexidade dessa natureza humana caída, pecaminosa, depravada, suja, e que você precisa muito do algo mais para te fazer um pai diferente, para que os teus filhos olhem para você e vejam que você é um pai diferente. Eu quero também nesta manhã dizer para você, pai, o seguinte: Jesus é o algo mais diante dos obstáculos. Às vezes a gente olha para a família como pai e vê tantos obstáculos, e vê tanta coisa que não está acontecendo como a gente gostaria que acontecesse. Eu quero te dizer que Jesus é o algo mais. Nunca deixe de crer nisso. É o algo mais que pode fazer diferença na sua vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Creia nisso. Não deixe de clamar por isso. Jesus é sempre o algo mais. E é algo mais que pode fazer você um pai, mesmo com muitos reveses já vividos nessa vida. Ser um homem que ainda se encante com Jesus, que se sinta maravilhado por ter Ele como algo mais na sua vida. Quero orar por você, pai. Quero pedir aos pais que fiquem de pé nesse instante.
quero dizer que antes de sermos pais, nós somos homens. E homens com muitas contradições, com muitas imperfeições, com muitas carências. Eu quero dizer para você que diante do nosso coração caído, pecaminoso, a nossa religião vai fracassar. As nossas formalidades cristãs não têm poder nenhum. O poder está em entender e crer que Jesus é o algo mais. E aí você se prostra aos pés dele. E aí você se torna um sacerdote. Ou seja, a sua vida é mudada. Não importa a tua posição, de ser chefe de sinagoga. A religiosidade cai por terra diante da carnalidade do coração humano. Só tem algo que pode reverter isso. É Jesus ser o algo mais na nossa vida. Quero que você saia daqui com essa certeza. Olhe para os obstáculos, não como um fim em si mesmo, mas olhe para os obstáculos sabendo que tem um Cristo que é o algo mais do que esses obstáculos. E não importa a notícia ruim, e não importa a incredulidade, Jesus é o algo mais. Eu quero que hoje você comece a viver uma paternidade maravilhada com este Jesus que é o algo mais na sua vida, que é capaz de muitas coisas. Vamos orar? Feche os seus olhos, a gente vai estar orando nesse instante. Ó Deus bendito, eu rogo pela vida de cada pai aqui presente, para que Jesus, este algo mais que o foi na vida de Jairo, seja na vida de cada pai. Que cada pai aprenda que diante da sua humanidade precisa estar aos pés do Senhor. Precisa entender a sua função de sacerdote na família, do homem que se interessa pela filha, pela esposa, que provê meios para que o ambiente do lar seja um ambiente cristão. Abençoa a vida de cada um de nós, como pai. Não permitas que os obstáculos estejam levando a termos uma paternidade fracassada, mas que a gente se levante diante das incredulidades, inclusive do nosso coração, diante das faltas de perspectivas, quem sabe para um filho, para uma filha, para uma situação familiar, que nesta manhã o Senhor derrame graça e opere libertação, transformação, que cada pai saia daqui com esta certeza de que no Senhor Ele tem um algo mais para enfrentar os obstáculos e as circunstâncias tão adversas dos nossos dias. Renova a alegria no coração de cada pai, a maravilha de que tem um algo mais em suas vidas para o exercício da paternidade, pois Jesus pode fazer maravilhas na vida das nossas esposas, dos nossos filhos, da nossa família, inclusive da nossa própria vida. Derrama essa graça sobre a vida de cada pai. Que Jesus seja algo mais nesse dia dos pais, na vida de cada irmão que exerce a sua paternidade. Vem cuidar de cada um deles. Também oramos, ó Deus, pelos filhos que aqui estão, que ainda não são pais, pelas mães, pelas irmãs, que o Senhor visite cada uma das pessoas aqui presentes hoje. Que nenhum jovem, nenhum adolescente, nenhum adulto saia daqui sem ter entendido que Jesus quer ser algo mais na vida. E vem visitar também
coração dos filhos que já não têm mais os seus pais presentes com eles, ou porque o Senhor já os chamou, ou porque nem os conheceu, ou porque de alguma forma não tem oportunidade de ter o contato. Que o Senhor traga o consolo e o conforto para cada vida. Em Cristo Jesus nós oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Divino Espírito estejam sobre vocês, pais, neste dia, e sobre vocês, irmãos, irmãs, mães presentes, hoje e sempre. Amém.